Já parou pra pensar que talvez a inteligência artificial conheça você melhor do que você mesmo? Ela sabe o que você quer comprar, com quem você vai casar e até mesmo quando você tá triste. Mas como isso é possível? Hoje a gente vai explorar um pouquinho o que a IA descobre sobre a sua vida e muitas vezes sem que você perceba. E no final do vídeo eu vou te mostrar como ver o que já está sendo monitorado sobre você e que às vezes você nem sabe. Mas antes, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Luiz Augusto, pode me chamar de Guto. Aqui no canal a gente fala um pouquinho sobre animes, jogos, tecnologia, algumas curiosidades aleatórias da vida. Se você, enfim, gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa um like aqui nesse vídeo, por favor. E é isso, bora lá? Você já deve saber que toda vez que você clica, digita, arrasta ou pausa alguma coisa na internet, seja um vídeo, uma foto, uma pessoa, uma notícia, você está alimentando um sistema de inteligência artificial. Isso você já deve saber, né? Então, o mundo corporativo atual, geral, hoje ele usa muitos sistemas, principalmente as grandes big techs, né? As grandes empresas de tecnologia, elas vivem para agrupar dados, então elas querem saber tudo sobre você. Então, basicamente, elas pegam qualquer tipo de gatilho que você possa dar pra ela, elas vão guardar essa informação. Elas vão usar? Talvez não, né? Mas muitas vezes elas usam e de forma sem mesmo saber o porquê que tá usando. Vou falar sobre isso mais pra frente um pouquinho. Tudo que as empresas mais querem saber hoje é de fato o seu comportamento, né? O que você gosta de fazer, gosta de comprar, gosta de principalmente comprar, né? Porque no fim das contas as empresas querem que você compre o produto delas. Mas o que as big techs, né? O que as grandes empresas de dados fazem no sentido, né, para ajudar essas empresas que querem melhorar as suas vendas, né? A gente tem uma série de coisas como rastros digitais. Então, Google, Meta, né, todas as redes sociais, elas estão sempre olhando aonde você tá, a localização, seus hábitos de compra, como você clica, em que tipo de postagem você clica, em que momentos do dia você entra na internet, em que momentos você entra pra ver rede social, em que momentos você entra pra ver produtos, pra pesquisar preços. Tudo isso ele vai alimentando esse grande banco de dados que é de fato sobre os seus rastros digitais. O que você está fazendo, como você está fazendo, por quê, enfim. Todo o tempo de tela tá lá de alguma maneira armazenado nesses gigantes bancos de dados. E até tem alguns dados curiosos, né? Hoje a IA ela consegue prever muito da sua personalidade analisando 300 likes que você deu no Instagram. Então ela pega seus últimos 300 likes e ela consegue até prever um pouco, com bastante assertividade, a sua personalidade. Você é uma pessoa que gosta de academia, que gosta de jogos, que gosta de animes, que gosta de gatinhos, enfim. E até um pouco mais profundo que isso. Se você é uma pessoa que faz terapia, se você é uma pessoa mais da área de exatas ou da área... Enfim, ela consegue mapear muito da sua personalidade pegando apenas a informação dos últimos 300 likes que você deu no Instagram. Isso é impressionante, né? Mas isso acontece, isso já é uma realidade hoje em muitas empresas de tecnologia. Enfim, outros dados curiosos também é a Netflix e Spotify. Eles têm algoritmos de recomendação de conteúdo que são muito baseados em inteligência artificial. Lá atrás, antes, a Netflix usava um algoritmo que a gente já sabia que era pessoas que assistiram essa série, esse filme, também gostaram desses outros. Esse algoritmo ele já se mostrou um pouquinho defasado, né? Muitas vezes você
assistir um filme, não porque ele tá totalmente dentro do que você gosta de assistir, mas sim por conta de um ator, por conta de, sei lá, ou você colocou o Netflix pra sua filha ver, sei lá, chegou uma visita na sua casa e viu um filme que não tem nada a ver com você, enfim, esse tipo de algoritmo baseado no que você assistiu a última vez e recomendar outros, ele já é defasado. Hoje, essas recomendações de conteúdo, elas estão olhando para o seu comportamento durante um tempo maior, o que você consome, o que você consegue, o que você gosta, e tudo isso muito baseado nos rastros digitais, né? No que você tá... Até na Netflix, quando você tá olhando o filme, sabe? Aquele meia hora que você fica assistindo nada, né? Que você fica escolhendo um filme, uma série, e no fim acaba não assistindo nenhuma. Então, até por onde você vai passando impacta nas recomendações de conteúdo pra você. E tudo isso é feito via inteligência artificial, com base nesses bancos de dados de rastros digitais. E de fato, o que a inteligência artificial ela consegue inferir sobre você, né? Desde coisas mais simples como o que você gosta de dar like, o seu tempo que você passa dentro da internet, se você é uma pessoa mais de assistir filmes ou de, sei lá, assistir vídeos pequenos. Isso é fácil, todo mundo consegue fazer, todo mundo faz, isso nem é uma inteligência artificial de fato que faz, mas enfim, são algoritmos mais simples. Mas, por exemplo, a inteligência artificial ela consegue, a partir de tudo isso de informação que tem agrupado de você, saber um pouco sobre o seu estado emocional naquele dia. Pelo seu tom de voz, pela sua digitação, pela escolha de palavras, com quem você está interagindo nas redes sociais. Enfim, isso, uma inteligência artificial, ela consegue saber como você está naquele dia, o que você gostaria, como você... de fato, o seu estado emocional num dia, num período, num momento. E tudo isso acaba virando insumo para propagandas, né? Se você tá num dia muito feliz, muito alegre, muito pra cima, talvez seja o dia que vai aparecer propagandas de festas, de bebidas, de passeios, viagens, enquanto num outro dia que você esteja mais pra baixo, são outras propagandas que vão aparecer pra você, daquelas propagandas que você nunca sabe o porquê que tá aparecendo, sabe? A IA também pode inferir as suas preferências políticas e religiosas, e isso é um grande problema quando a gente fala de bolhas na internet, né? Tanto que existe uma área dentro da matemática, né? Da matemática, data science, professores, mestrandos, doutorandos, que hoje estuda de fato as bolhas na internet, né? E por que matemática, né? Não tem nada a ver com matemática, publicidade e tal. Sim, mas como que a matemática ela vai estudar como que uma opinião ela se propaga dentro de um ambiente, de uma rede neural, por exemplo, entre os pontos. Enfim, é meio complexo, não vou entrar muito no detalhe, mas esses estudos são bem interessantes. Pode pesquisar se você tiver um pouco mais de interesse. Na verdade, pode comentar aqui se você tiver mais interesse nisso. Eu coloco alguns artigos, algumas notícias sobre isso que já passaram. Inclusive, nesses estudos a gente consegue ver, por exemplo, né, isso há bastante tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu vi um estudo sobre isso que fala que quando tem uma pessoa dentro da sua bolha e que te dá o mesmo tipo de insight, de informação e de opinião o tempo todo, grandes chances, a maior probabilidade é da maioria daquela bolha se converter, entre aspas, não é converter, mas viesar o seu olhar político e religioso para aquela opinião de uma pessoa que é sempre a mesma opinião. E isso é muito foda, porque no fim das contas, quem são os perfis que têm a mesma opinião o tempo todo e que não muda, que não evolui? São os robôs.
são as máquinas de fake news. São aquelas coisas que são muito controladas justamente para fazer as pessoas olharem sempre para aquele tipo de conteúdo e ter aquele tipo de opinião. Isso, enfim, é um problema da sociedade, já tem vários estudos que falam isso, mas enfim, essas preferências políticas e religiosas, no fim, a inteligência artificial, ela já tá olhando, ela já tá analisando, ela já sabe muito sobre você nesse quesito, até por conta desse tipo de coisa, né? Tipo de interações que você tem com o resto da internet, né? Os seus relacionamentos e humor diário, muito com base nas mensagens que você manda, padrões de interação, com quem você tá fazendo interações em redes sociais, quem você tá assistindo no YouTube, como você tá, os seus padrões de compra, isso tudo, né, é insumo para a inteligência artificial saber mais ou menos como tá o seu humor diário naquele dia, com quem você tem relacionamentos, qual o seu nível de escolaridade, qual a sua classe social, né? E também olhando para outras informações, como seu histórico de compras mesmo, o que você costuma comprar, o que você costuma pesquisar de produtos na internet, a sua localização, né? Que tem vários sites aí que pegam a sua localização hoje e isso é utilizado por inteligência artificial. A IA também consegue saber, por exemplo, quais as chances de você mudar de emprego, de cidade, ou até terminar o namoro, e muito tempo antes disso acontecer de fato, né? No fim, é aquela coisa, né? Você pode achar que escolheu aquele tênis sozinho, mas talvez ele foi plantado nos seus desejos alguns dias anteriores, alguns dias antes, por um algoritmo que entende o seu gosto até melhor do que você mesmo. Mas enfim, como que a IA descobre tanta coisa? Essas grandes empresas de tecnologia, elas fazem um processo muito grande e muito complexo de coleta de dados. Os seus cookies, seu GPS, o seu histórico de navegação. Histórico de navegação abrange tudo, tá? Que sites você entra, quanto tempo você fica neles, enfim, tudo. Se você entra em lojas, se você entra em sites de relacionamento, redes sociais, YouTube, enfim, qualquer tipo de coisa que você faça na internet, esses dados são coletados e colocados à disposição dessas grandes empresas de tecnologia via esses grandes bancos de dados. Treinamento de modelos de inteligência artificial com bilhões de interações humanas. No fim das contas, todo esses dados, essa coleta de dados que existe por essas grandes empresas, isso tem treinamentos de inteligência artificial para olhar aquilo, separar padrões, ver probabilidades, entender o comportamento humano, entender o comportamento daquele indivíduo em específico. E a IA, ela gera padrões de comportamento que no fim são até invisíveis para o olho humano, né? Tem até uma história antiga já nos Estados Unidos, que é até famosa essa história, de que um supermercado mandou para uma família fraldas de brinde, porque no fim das contas o sistema do supermercado tinha identificado que uma menina estava grávida e nem a menina sabia. Então essa história é meio famosinha, de um tempo atrás aí, um tempo não, faz uns 10 anos que aconteceu, mas é legal para mostrar que de fato essas inteligências artificiais, esses sistemas, esses algoritmos de comportamento, eles são reais, eles são verdadeiros, eles são muito assertivos. E no fim das contas, tudo isso que eu fui falando, ele que vem trazendo, por exemplo, os modelos de recomendação de conteúdo, tirando do YouTube. Eu acho que o do YouTube é um pouco mais fixo no que você assiste especificamente do que em outros comportamentos, mas na Amazon, Mercado Livre, sites de compras principalmente, né, eles têm um modelo de recomendação que usa muito a sua navegação, do que você está olhando, do que você está, produtos que você está olhando, seu estado mental e emocional naquele dia, para te fazer recomendações que realmente façam sentido para você. E no fim das contas, o que eles querem é otimizar a venda deles, né? Otimizar o produto que eles estão vendendo. Então, é muito nesse sentido.
E esses anúncios, eles vão seguindo você pela internet como um todo. Quem nunca pesquisou um sapato e durante 2, 3, 4 dias aquele sapato ou sapatos muito similares apareceram nas redes sociais, nos stories do Instagram, nos sites que você entra, nos jornais que você entra, né, nos sites de jornais que você entra pra ver notícia, tá lá aquele tênis. Isso ele vai seguindo você, né? Esse sistema de dados, esses bancos de dados, eles capturam que você tá procurando aquele tênis e que você pesquisou. Se você pesquisar uma vez, talvez não, 2 vezes, ele já vai ficar, talvez ele queira comprar esse tênis. E ele vende esses dados para outros lugares, pro Google, para outros sites, e que fazem esses anúncios bombarem e te bombardearem até você comprar, né? E muitas vezes até dá uma raiva, porque no fim você pesquisou, comprou e mesmo assim fica aparecendo aquela propaganda pra você. Eu, pelo menos, acho bem ruim, né? Quando eu vejo um produto que eu já comprei, porra. Você viu que eu procurei esse produto, viu que eu vi preço, pesquisei em várias lojas, mas você não viu que eu já comprei? Por que você tá me fazendo propaganda da mesma coisa, sabe? Isso me irrita um pouco. E até existe experimentos surpreendentes, né? Você pode olhar aí na internet que tem bastante coisa, né? Um deles, né, alguns deles, né, teve uma vez que o Facebook manipulou o feed das pessoas para medir o humor delas. Então, enfim, Facebook, né? Quem entra no Facebook hoje em dia? Eu só entro quando tem notificação de aniversário, e olhe lá. Mas eles pegaram todo o feed que apareceria normalmente para uma pessoa, trocaram isso, manipularam para deixar um pouco mais feliz para um público, para outro público um pouco mais triste, para um outro público um pouco mais nostálgico, e no final do período que aquela pessoa estava online, ele foi lá e manipulou não, ele foi medindo o humor dessas pessoas depois de ver todo esse feed ou nostálgico, ou triste, ou feliz, enfim. E realmente deu muito resultado, né? A probabilidade de que uma pessoa, no fim do dia, ou no fim da interação com o Facebook, ela estava feliz depois de ver um feed todo feliz, ou triste depois de ver um feed triste, nostálgico, enfim, qualquer outras emoções, essa probabilidade foi muito grande. Então até já fala um pouquinho sobre aquele outro tema das bolhas que eu falei, né? Quando você vê muitas pessoas falando a mesma coisa, ou um feed inteiro só de felicidade, a probabilidade é que você também fique feliz, né? Que você viesa as suas emoções para aquilo, pelo menos naquele momento que você tá ali dentro da rede social. Um outro exemplo de experimento interessante que foi feito são algumas IAs que detectam... Não são diagnósticos, óbvio, mas eles fazem detecção de suspeita de depressão, analisando selfies e posts em redes sociais. E é muito louco, porque muitos desses sintomas, não sintomas, né, mas muitos desses sinais que a pessoa dá de estar com problemas no aspecto mental e psíquico são invisíveis para o olho humano, né? Você não consegue ver só, né, se você não tiver um treinamento específico para isso. E aí ela consegue detectar esse tipo de coisa, e foram experimentos muito interessantes que foram feitos, se não me engano, em Londres e em Nova York, com um público específico, e depois alguns sites até começaram a usar isso nas suas iterações. E algumas das problemáticas também que a gente vê de IA são de sistemas de RH que rejeitam currículos com base em padrões que nem sempre são justos e nem sempre são tão humanos assim. Lembrando que RH é recursos humanos, só que em muitos dos casos, essas análises e essas rejeições não são tão humanas assim. Mas, enfim, também com o uso de inteligência artificial. O mais assustador, na verdade, não é nem o que a IA sabe sobre você, mas o que você não sabe que ela sabe.
Isso é mais louco, né? E o que você pode fazer com tudo isso, né? Existem algumas ferramentas para ver os dados que as empresas têm sobre você, né? Por exemplo, o Google Takeout, o Ad Preferences do Facebook, né, da Meta. E tem alguns até aplicativos para limitar o rastreamento que essas empresas têm sobre vocês, né? Sobre nós, né? Sobre a gente, né? O DuckDuckGo. Oh, meu Deus, difícil falar. DuckDuckGo, né? Pato, pato, vai. DuckDuckGo. Tem o Firefox Focus. E tem algumas dicas para você, de fato, retomar o controle da sua privacidade digital, né? Como as configurações de cookie do seu computador, as permissões dos seus aplicativos no celular, o uso de VPNs. Enfim, tem várias formas diferentes de você controlar as informações que você sobe para esses grandes bancos de dados, mas que no fim das contas, tudo isso você tem que fazer, né? O default, o normal é essas empresas terem todos esses dados sobre você. Você tem que ir lá e falar para ela, putz, olha, a partir daqui eu não quero que você me rastreie. E muito usando essas ferramentas que eu citei. Mas no fim das contas, assim, não é perigoso, você não precisa virar uma pessoa invisível na internet, né? Mas você tem que saber, né, o que está sendo coletado de informação sobre você, e isso já é um passo para entender e até controlar a sua vida digital, né? Você passa a entender o porquê aquela propaganda tá aparecendo para você, aquele vídeo tá sendo recomendado, aquele site, o pop-up tá piscando ali, e você começa a entender da onde veio. Tipo, foi porque eu entrei naquele site uma vez, ele tá me dando essa sugestão agora. E você consegue entender isso. E uma vez que você entenda, isso não vira tanto um problema, né? Isso você consegue controlar, né? Ter o protagonismo no que você vê online, no que você vê no mundo digital. A inteligência artificial, ela pode até parecer mágica, né? Mas no fim, ela só reflete o que nós mesmos entregamos de dados para a inteligência artificial. A grande pergunta que fica é: você realmente sabe quem é? Ou tá deixando que os algoritmos decidam isso por você? Bem, se esse vídeo te fez pensar um pouquinho mais sobre inteligência artificial, pensar diferente sobre os perigos e melhorias que a inteligência artificial trouxe para o mundo, deixa um like aí, vai. Se inscreve no canal também e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender um pouco mais sobre como as coisas funcionam na internet, o que está por trás de tudo que se fala sobre inteligência artificial, recomendações, anúncios, propagandas e até as decisões que a gente vê sendo propagadas aí pela internet. E já assiste esses 2 vídeos aqui também. Vou deixar aqui uns legais pra vocês. E é isso. Até mais!